Olá, LFTV nas eleições. Hoje estamos aqui a receber Gustavo Ferraz, ele que é um dos candidatos a vereador aqui do município de Lauro de Freitas. Gustavo, seja bem-vindo aqui aos estúdios da LFTV e obrigada por aceitar o nosso convite. Esse é um prazer imenso estar aqui, mais uma vez, na LFTV. LFTV que é um veículo tão importante, né, para a nossa comunidade, que não tem uma imprensa livre, né? Os blogs, os veículos que nós temos aqui e redes sociais sempre estão atrelados, não é, a um partido político, ao governo ou contra o governo, enfim. Então é sempre bom, não é, estar em espaços democráticos como esse e poder falar um pouco mais, né, para as pessoas de Lauro de Freitas, para os espectadores da LFTV que nos veem nesse momento e os que vão nos ver depois, né, no YouTube e nos outros veículos. Enfim, estou à sua disposição, feliz de estar aqui e vamos conversar. Vamos conversar com toda certeza. Gustavo, né, tem a carreira de advogado, já disputou, né, a vice-prefeitura de Lauro de Freitas em Sim. 2016. Gostaria que falasse um pouco mais para nós sobre seus feitos ao longo desse tempo. Vamos lá, eu sou advogado, né, sou casado, tenho uma filha de 12 anos, sou morador de Vilas do Atlântico. É, como você disse, né, minha atividade profissional, ela está muito ligada também à política, não é? Porque faço esse dublê de político e advogado quando nós estamos em períodos eleitorais. Sempre, de uma certa forma, estou envolvido em projetos, né, que eu acredito. Então, hoje sou candidato a vereador aqui em Lauro de Freitas, muito em função de perceber que a nossa região, né, e eu falo dessa região costeira, ela se encontra bastante deteriorada, não é? Precisando de serviços públicos que justifiquem a alta carga tributária que nós pagamos aqui. As pessoas que vivem nessa região, elas não têm a contraprestação, não é, desse serviço tão importante para a nossa qualidade de vida. Enfim, e aí, diante de tantos problemas, eu resolvi, não é, junto com a minha família, os amigos, o partido, não é, que hoje eu represento também na minha caminhada, que é a União Brasil, e que é o partido do grupo político que já faço parte há muitos anos. Então, eu tive a oportunidade também em Salvador participar da gestão do prefeito Assemineto. Na sua primeira gestão, eu fui diretor de habitação em Salvador. Lá tivemos a oportunidade de tirar um programa de requalificação de unidades habitacionais para famílias com menos que um salário mínimo. Então, é o programa Morar Melhor, que hoje já reformou mais de 60 mil unidades por toda Salvador, não é? E agora, recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou também um projeto em que o Morar Melhor vai também estar nos condomínios, né, populares da cidade, ajudando também a melhorar, né, a qualidade de vida, a estética, as infiltrações que muitas vezes acontecem, enfim. É um programa bem interessante que foi uma referência para o Brasil. Nesse mesmo momento, na diretoria de habitação, nós tivemos a oportunidade de, num programa de regularização fundiária que já existia na Prefeitura de Salvador, nós demos mais de 30 mil escrituras para pessoas que estavam ainda com contrato de compra e venda. Então, nós regularizamos tudo isso e a Prefeitura fornece a escritura gratuitamente, não é? Com o compromisso de que a pessoa não vai vender o imóvel logo na sequência, então tem um prazo, tem um lapso temporal para que esses imóveis possam ser comercializados, mas fizemos lá a regularização fundiária que precisa ser feita aqui em Lauro de Freitas. Né? Nós temos muita informalidade, né, nos imóveis que já estão consolidados na nossa cidade, então precisa ter um olhar especial também para isso. E depois eu fui para a Defesa Civil e lá tive a oportunidade de tirar uma série de programas que estavam no papel. Não é? O ex-prefeito Assemineto fez um investimento muito alto, não é? Na segurança dessas pessoas que vivem em risco. E eu sempre digo que ninguém vive em risco porque quer, vive em risco porque não tem condição de morar num lugar melhor. E o papel do poder público, neste momento, é ajudar essas pessoas a terem a sua segurança e da sua família preservadas, a ter também um pouco de qualidade de vida, não é? Até que o poder público tenha condição de retirá-los desses espaços e dar a eles a dignidade necessária. E aí, como exemplo, eu posso citar para você a cidade de plástico.
não é? Em Salvador era uma cidade, era um bairro, né? Uma comunidade, vamos dizer assim, não um bairro, mas uma comunidade que vivia em condições absolutamente precárias, não é? Em plásticos mesmo, muita gente morava em papelão, enfim. Então, nós cadastramos todas essas pessoas, colocamos no aluguel social e hoje o condomínio é beira-mar, não é, com toda a estrutura para aquelas famílias. Foi um grande feito do prefeito Assemineto, inclusive eu acho que seria um modelo para o Brasil, não é? Aquele programa que foi feito lá, porque hoje nós temos verdadeiras cidades sendo construídas no Minha Casa Minha Vida, não é? O tráfico de drogas toma conta, as pessoas vivem inseguras nessas comunidades que são geradas pelo Minha Casa Minha Vida, que são 3.000 residências, 4.000 residências, em lugares muitas vezes que o serviço público não chegou ainda, porque os terrenos são adquiridos na franja da cidade, não é? Ou seja, nas bordas da cidade, porque lá o terreno, o metro quadrado é mais barato, e você tem cidades sendo construídas, né, principalmente nas capitais e nas grandes cidades, como é o caso de Lauro de Freitas, por exemplo, que também tem esse programa, mas não tem creche, não tem escola, não tem posto de saúde, o transporte é precário e as pessoas vivem em condição subhumana. Elas têm a alegria de morar na sua casa própria, porém, não é, sem os serviços públicos necessários para que ela e a sua família tenham condição de viver dignamente. E quais são as propostas que visa trazer dentro do seu mandato, caso seja eleito vereador? Eu acho que o principal, não é, de qualquer vereador é fiscalizar o executivo. Eu acho que essa é a premissa número um do vereador. É exercer a sua atividade parlamentar na Câmara de Vereadores com independência. Evidentemente que eu faço parte da base, não é? E espero que Débora Regis se eleja prefeita de Lauro de Freitas, mas, evidentemente, com muita independência para poder avaliar o que for bom para o município, o que for bom para as pessoas, evidentemente, tentando fazer com que eles estejam muito alinhados, não é? Com as pessoas que vivem aqui, que tanto precisam do serviço público. Eu acredito que a partir de 2025, o grande desafio que o próximo gestor terá será justamente requalificar esses serviços públicos. Lauro de Freitas hoje tem muitos problemas em todas as áreas. E aí posso citar como exemplo a educação. Você veja, Moema não construiu uma sala de aula, né, ao longo de 16 anos. As escolas, muitas delas não têm ar-condicionado, não têm estrutura para esse novo tempo moderno que nós estamos enfrentando. Então, assim, por exemplo, nós estamos falando de mudanças climáticas. E eu vejo que também nós temos problemas seríssimos, não é? No programa pedagógico, que é um programa que muitas vezes nem atende, né, as nossas necessidades. E para você ter uma ideia, recentemente o MEC, não é, o Ministério da Educação, que é do mesmo partido da prefeita, da atual prefeita, notificou a prefeitura de Lauro de Freitas dizendo que as crianças estavam saindo da escola sem saber ler e escrever. Isso é gravíssimo. Não é? Nós estamos produzindo crianças para ficarem à mercê do tráfico de drogas quase que todos os anos. Não é? Então, isso para mim me entristece muito. E eu percebo que a educação precisa de uma voz na Câmara de Vereadores, justamente para que esses 345 milhões de reais que são investidos todos os anos por nós, moradores de Lauro de Freitas, sejam aplicados de forma digna. Né? As nossas crianças, elas não têm fardamento escolar há 3 anos. Não é? Enquanto Salvador deu farda, deu mochila, deu 23 itens, não é? As nossas crianças foram para a escola sem lápis e papel. Não é? Então, isso é indigno. Não é uma cidade como a nossa, que é a sexta economia do estado da Bahia, que arrecada mais de R$ 1 bilhão por ano e que investe tanto dinheiro na educação, não pode passar por isso. Não é? Então, terá a minha voz na Câmara de Vereadores, terá como bandeira central do meu mandato a defesa dos interesses, não só das famílias que têm os seus filhos na rede pública municipal, mas também dos professores, dos trabalhadores na educação, aqueles que realmente queiram, não é, cumprir o seu principal objetivo, que é ensinar, não é? Ensinar as nossas crianças e aí sim buscar dentro do executivo a estrutura necessária para que essas pessoas possam exercer a sua atividade profissional com dignidade, com estrutura, para que a gente tenha uma educação cada vez melhor no nosso município. Gustavo, sabemos que muitas das vezes o povo, né, a população do nosso município, eles têm descrido muito com relação às propostas políticas, né? E eu queria saber de você
O que que Gustavo, né, de tudo isso que você já falou, o que que você traz de facto de diferente para a execução desses mesmos projetos, desses mesmos planos? Porque o povo realmente está muito desesperançado, não aqui na questão de bandeiras, vermelho, azul, mas desesperançado no sentido mesmo de ver a realidade daquilo que é proposto acontecer no município. Então, eu queria que você, como um dos candidatos ou candidato a vereador deste lugar, falasse diretamente com o povo o que traz de diferente, o ser a pessoa certa para que eles vão confiar que a voz deles vai ser representada na Câmara dos Vereadores. As pessoas sabem do meu posicionamento político, inclusive aqui no município. Eu talvez seja uma das poucas pessoas que nunca esteve no diário oficial de um governo do PT, da prefeita que aí está. Eu sempre condenei esse modelo de gestão na nossa cidade desde sempre e tenho serviço prestado na área pública. Então, assim, eu acho que as pessoas que me veem, as pessoas que caminham comigo, que estão comigo, que me acompanham, sabem das minhas posições. Elas são muito claras. Eu não faço curva e falo que não estive nessa gestão porque nunca acreditei, não é? Então, eu acho que também falta um pouco de coerência. Na política tem muita hipocrisia e isso confunde muito as pessoas também, não é? Mas eu acho que se as pessoas mergulharem, não é, no universo de cada candidato que querem votar, não é? Se mergulharem nas suas redes sociais, elas vão começar a entender e a separar o joio do trigo. É evidente que hoje o discurso do sistema que nós temos hoje, do sistema político na nossa cidade, é dizer que todo mundo é igual, porque favorece a quem está no poder, não é? Então é simples assim. Se eu faço coisas erradas, todo mundo faz, só precisa ter a oportunidade de fazer. E a gente sabe que não é bem assim, não é? Então existe um discurso sistêmico, de uma certa forma, para desqualificar quem vem com um discurso diferente. Então o que eu percebo é que existe uma tentativa de desqualificação daquelas pessoas que realmente querem produzir para o município, que querem servir a política, não querem ser servidos da política. E eu tenho um histórico muito grande já, não é? As pessoas que conhecem a minha história sabem que a minha intenção central, no final das contas, é servir a quem mais precisa. E aonde eu tive a oportunidade de fazer isso, eu fiz. E quero fazer aqui na minha cidade também. Tenho muitas ideias, muitos projetos. Acho que a Câmara de Vereadores tem uma produção legislativa muito baixa, não é? A bancada de vereadores que serve ao Executivo no nosso município fica de joelhos para o Poder Executivo, barganhando, muitas vezes, tentando auferir ali, não é, um benefício pessoal próprio, e isso tem que acabar. A Câmara de Vereadores precisa ser, não é, um poder que ele se preocupe também com a produção legislativa, com projetos e emendas em projetos do Executivo, para que a população possa, de fato, voltar a ter esperança e que os políticos da cidade eles resgatem, não é, essa confiança do eleitor neles. Então, essa será a minha missão, contaminar a Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas pelo lado positivo, não é? Dizendo que não dá mais, nós chegamos no fundo do poço, nós chegamos no final do caminho. Agora, para que a gente tenha condição de continuar caminhando, a Câmara precisa entender que é um poder autônomo, independente e que não pode ser subserviente ao Poder Executivo. E aí eu vou te dar um dado. A prefeita e a presidente da Câmara, elas vivem na mesma casa, quer dizer, acho que é o único lugar do mundo onde acontece isso. Você já imaginou se Arthur Lira morasse no Palácio do Planalto com Lula? Não é? Se o Pacheco morasse no Palácio do Planalto com Lula, como é que ia ser isso? Não é? Que tipo de independência nós íamos ter no país, não é? Então, assim, acho que a autonomia também parte desse pressuposto, não é? Você tem que ter uma relação urbana com o prefeito, mas não de subserviência absoluta, como nós temos aqui em Lauro de Freitas. Muito bem, assim foi a nossa entrevista, bem curtinha, mas com certeza bem clara para você que está aí do outro lado. Pode acompanhar melhor, conforme Gustavo disse, pelas redes sociais, o que ele faz, o que ele tem feito, e assim poder escolher o candidato certo para representar você. Muito obrigada, Gustavo, e esperamos que dê tudo certo na sua caminhada. Obrigado, eu agradeço a todos que estão nos vendo nesse momento, as pessoas que estão acompanhando aí a LFTV, e estou à disposição. Gostaria aqui de deixar o meu Instagram, Gustavo Ferraz Oficial, para aquelas pessoas que tenham curiosidade de conhecer um pouco mais o que eu penso, não é? E o que eu proponho para a cidade. Então, até a próxima
Se Deus quiser, já como vereador, venho aqui, não é lhe agradecer mais uma vez Será muito pelo bem-vindo. carinho. LFTV nas eleições, ficamos por aqui e até a próxima.